Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, lhe será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, neste programa A Luz da Fé, que nos predispomos fazer convosco. Eu, que sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, quero ajudar-vos a compreender melhor o nosso credo, a nossa verdade principal da fé, onde aquilo que está sintetizado no credo são naturalmente as principais verdades, mas que nós temos de conhecer para também valorizarmos mais. E ninguém ama aquilo que não conhece, já diz o nosso povo. Então, na medida em que nós conhecermos bem as três pessoas da Santíssima Trindade, nós podemos permitir que Deus possa ter um lugar na vida de cada um de nós. Aliás, há uma expressão evangélica muito rica, que é a presença do Reino de Deus. E a presença do Reino de Deus não é uma estrutura, mas é a presença de Deus em cada pessoa. E aquilo que Nosso Senhor quer é exatamente isso, é que haja lugar para Ele em cada pessoa concreta. E porquê? Porque nós somos criaturas de Deus, não é? Ele é que nos deu a vida. Mas Deus, respeitando a nossa liberdade, não vem até nós, ou não age em nós, porque Ele está em nós desde o batismo, mas não age em nós se nós não quisermos. Então é importante, e por isso é que também falarmos da realidade do Espírito Santo, como estamos a falar nestes últimos programas, é muito importante para eu ter consciência de que quem é o Espírito, como é que ele hoje pode atuar para que Deus tenha esse lugar que merece. E, naturalmente, que a gente pode pensar, naturalmente, sabemos todos que não é assim, mas podemos às vezes ser levados a pensar que o Espírito Santo só se manifestou no Pentecostes. E esquecemos logo, no livro do Gênesis, dizendo, quando se narra a criação, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isto é, Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão presentes na criação. Não há dúvida sobre isso. No programa anterior falámos no Espírito Santo que animou os profetas. Os profetas, só na Bíblia encontramos 18 profetas no Antigo Testamento, embora depois podemos acrescentar 20, porque o profeta Simeão e a profetisa Ana, que fazem a passagem também para o Novo Testamento, e João Batista. Mas estes homens e mulheres agiram sempre segundo a vontade do mesmo Espírito. Portanto, o Espírito Santo está presente desde sempre, não é? Agora, a partir de Jesus Cristo, ele manifesta-se muito mais de forma efusiva, exatamente no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, uma palavra grega, que significa 50 dias depois. É evidente que também é importante clarificar isto, que o Espírito Santo não desce apenas 50 dias depois, não é? Tudo acontece no mesmo dia, Jesus ressuscita, estando os apóstolos com Maria Santíssima reunidos no cenáculo, exatamente a sala onde se instituiu a Eucaristia e foram ordenados eles como bispos, não é? Nessa mesma sala estão em oração, é Maria, a mãe, a que está mais fragilizada, humanamente falando, porque Maria tinha visto o seu filho ser morto, não é? E todos nós sabemos ainda hoje, quando morre um filho, como é que um pai e uma mãe se sentem, não é?
pois naquele caso Maria também era mulher, estava a sofrer, tinha o seu coração despedaçado, mas tinha uma grande confiança em Deus. Não é? O que leva com que Maria seja diferente de toda a gente é exatamente isso, essa fé, esse acreditar incondicional. E por isso é que São João diz, Maria está de pé junto à cruz. Não diz está junto à cruz. E a gente podia imaginar, estava sentada, estava de joelhos, não, está de pé. Há uma firmeza em Maria. Ela acredita. Possivelmente, ela era a única que acreditava na ressurreição do filho. Não é? Porque ela sabia que Deus não podia acabar tudo ali. Não podia ser. O projeto de Deus era tão bom, não podia terminar numa morte tão cruel. Não é? Portanto, Maria está a dar esperança aos apóstolos. Maria é aquela que devia receber mais consolação por parte dos outros, é que está a dar força aos outros. Não é? E essa oração perseverante, essa oração confiante, permite então que o Espírito Santo venha. E todos sabemos que essa descida do Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, no Pentecostes, faz com que os apóstolos que estavam cheios de medo passem a testemunhas corajosas. Reparem, nós sabemos que o medo paralisa. Não é? Se eles se deixassem conduzir apenas pelo medo, nunca mais saíam daquele cenáculo. Porque pensavam desta forma, bom, então Jesus, que só fez bem, tanto bem fez às pessoas, fez tantos milagres, tão boas catequeses, e foi morto, então, que será de nós? Não é? Vamos também ser mortos. E eles sabiam disto. Eles estavam conscientes disto. Mas reparem, o Espírito Santo transforma tudo. Este medo como que desaparece. Eles têm consciência do medo, mas ele não os afeta. O medo já não mais os paralisa. Então eles saem e a Igreja começa exatamente nesta saída. Quando o Papa Francisco nos diz que era uma Igreja em saída, não foi uma expressão que ele inventou, mas está baseada aqui, não é? A Igreja, quando é que nasce? Quando sai do cenáculo para a praça pública, não é? Para dizer abertamente, este Jesus que vós matastes está vivo. Esta consciência, esta pregação efusiva, e reparem a transformação que acontece naquele momento, a multidão de pessoas que se converte, que choram, que pedem o batismo, há aqui uma mudança, não é? Então, o dinamismo, o tal vento, a ver o Espírito Santo, se compararmos ao vento, ao tal dinamismo, ao fogo, não é? Purificador, está agora presente nestas palavras do apóstolo Pedro, que fala em nome de todos, não é? Ele que tinha sido escolhido por Jesus para ser o primeiro responsável, não é? E por isso nós vemos em alguns episódios, os outros apóstolos deixam que seja Pedro a dizer as coisas, deixam que seja Pedro a falar, a chegar ao local. Recordamos, por exemplo, a ida ao túmulo, vai Pedro e João, João é mais novo, vai mais depressa, corre, chega lá, mas espera pelo Pedro. Pedro é que é o escolhido pelo Senhor para responsável, espera que o Pedro chegue, depois é que entram no túmulo, depois vem tudo. Então reparem, este cuidado. Então Pedro, como mais velho, mas também como responsável, escolhido por Jesus como primeiro Papa, vai dizer abertamente aquilo que aconteceu. Mas aquilo que está agora a acontecer, não, o que o povo sabia era da morte de Jesus. Mas o que eles sabem agora é que Jesus está vivo. Ultrapassou, venceu as barreiras da morte, saiu do túmulo, não é? Rompeu com essas barreiras. E quando dizemos romper com as barreiras da morte, não é uma coisa qualquer. É mostrar claramente que a morte até Jesus Cristo era o fim da vida e a morte a partir da morte de Jesus Cristo, com a sua ressurreição, é apenas a passagem de uma etapa para a outra. Deixarmos a etapa terrena para a etapa gloriosa, para o encontro pleno com Deus. Então reparem a grande transformação que se dá. Os apóstolos são os mesmos. Eram homens de carne e osso, com medos, com receios, mas agora vão fazer maravilhas. É por isso que a Igreja nasce neste clima, não é? O milagre do Pentecostes das línguas revela que a Igreja, desde o princípio, está aberta a todos, é universal. Sabemos que a Páscoa de Jesus se deu na Páscoa judaica, não é? A festa da Páscoa, para quem
porventura não esteja tão familiarizado, sabemos muito bem que desde a travessia do Mar Vermelho, da libertação do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida, conduzido por Moisés, que o povo de Israel celebrou todos os anos uma Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Então o povo judeu tinha sempre esta festa para agradecer a Deus o ter libertado os seus antepassados do Egito, terra de escravidão, para a Terra Prometida. Ora, nesta altura, nesta festa da Páscoa, vinha muita gente de muitos pontos do globo, não é? Conhecido até então. E esta gente que estava ali na festa assistiu à morte de Jesus e agora são os mesmos que vão ouvir a pregação do apóstolo Pedro. E vão perceber o quê? Que Pedro fala na sua língua, no hebraico, mas cada um deles percebe Pedro na sua própria língua. Imaginemos, aqui no Santuário de Fátima, em Portugal, o presidente da Assembleia da Celebração da Eucaristia fala em português. Mas há gente que vem da Ásia, da América, de Espanha, da Alemanha, e percebiam nas suas mesmas línguas o que está a dizer o presidente da celebração. É exatamente este fenómeno, que significa unidade, que se contrapõe com o capítulo 11 do livro de Gênesis, da Torre de Babel, em que todos eram da mesma língua, mas desentenderam-se. Agora, sendo gente de línguas diferentes, entendem-se todos. Todos entendem o mesmo. Este aspecto significa que a pregação da Igreja, a missão dos apóstolos e, sobretudo, a ação do Espírito Santo se destinam ao mundo inteiro, não apenas a Israel. Aliás, todos sabemos que os nossos irmãos judeus, o seu grande erro não foi... não foram todos, não podemos dizer que os judeus mataram Jesus, não é? Não podemos dizer isso. Podemos dizer que os chefes políticos e religiosos contribuíram para a morte de Jesus. Mas o povo, no seu todo, não é? São nossos irmãos. Portanto, nós devemos chamar aos judeus os nossos irmãos mais velhos, na fé. Mas agora reparem, o grande erro que eles pensaram, ainda hoje continuam a pensar, é pensar que Jesus vinha apenas para eles. O Messias vem para nós, vem libertar Israel. Então, reparem, esta libertação não era apenas para Israel. Ele veio para libertar o mundo inteiro. A universalidade da salvação, não é? Não se pode confinar a Israel. É verdade que na pedagogia de Deus, Deus escolheu Israel para formar o seu povo. Mas era para que deste país saísse, deste povo que Deus formou, saísse povo para todo o mundo para evangelizar, para dar a conhecer o projeto de Deus. Então Deus não quer libertar apenas um país, quer libertar o mundo inteiro. Quer dar-se a conhecer a todo o mundo. E quer dar-se a conhecer pelas pessoas concretas. Portanto, Deus teve sempre esta pedagogia. Pegar um conjunto de pessoas que vai trabalhando para depois elas serem instrumento de Deus junto dos outros. Não é? A pedagogia divina é sempre a partir deste processo, destas pessoas que se deixam moldar pelo Senhor. Então também os apóstolos, nesta pregação eloquente dos Atos, sobre, digamos, a ressurreição de Jesus, e logo após a efusão do Espírito Santo, né? esse receber o Espírito Santo, nessa forma de línguas de fogo, permite que não haja mais medos, que não haja mais fronteiras, que o Evangelho possa chegar aos 4 cantos do mundo. No fundo, os apóstolos recebem uma coisa que nós chamamos, na linguagem teológica, carismas. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala disso. Nos capítulos 12 e 13, sobretudo. Mas também depois no capítulo 8, onde o que é que se entende por... O que é a palavra carismas? Vem do grego charis, digamos, podemos dizer caris, que significa dom, graça, benefício, encanto.
A palavra caris, literalmente seria charis, né? Mas lê-se caris. Significa literalmente este dom, esta graça de Deus, este benefício de Deus, este encanto. Nós todos aprendemos 7 dons, não é? Quando nos preparamos para a celebração do Crisma, e, por exemplo, para quem segue este guião da coleção Euquete, permite naturalmente percebermos também a importância destes dons que se recebem no dia do batismo, mas que depois se tornam mais conscientes no dia do Crisma. Há outros dons, não é? Há os 7 dons que nós conhecemos no Catecismo, mas depois há outros que São Paulo, então na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 a 10, fala da sabedoria, do conhecimento, da força, da fé, do dom da cura, do poder de dizer milagres, da profecia, o dom das línguas, o dom de interpretar as línguas. Portanto, estes dons que, além daqueles 7 que nós conhecemos, também se complementam. E foi exatamente isto que os apóstolos receberam, estes dons. O dom da pregação, o dom da fé, o dom da cura, por exemplo. Quando nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, diz que São Pedro e São Pedro e São João vão ao templo às 3 horas da tarde e há um paralítico que está ali a pedir esmola, porque não podia trabalhar, pela sua deficiência, né? E que estende a mão a quem passa, como acontece em tantas cidades, tantas terras, onde nós vemos gente com as mãos estendidas a pedir esmola, né? E, vendo estes 2 apóstolos, sem saber que eram apóstolos, naturalmente, mas vendo estes 2 homens a dirigir-se ao templo, ele estende também a mão. E Pedro, em nome dos 2, diz: não temos ouro nem prata, não temos dinheiro, não temos nada. Mas o que temos damos-te. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e ficou curado. Logo a seguir até queria aclamar os apóstolos como deuses. A Assembleia queria também quase que atirar sobre eles para os homenagear como deuses. E Pedro é muito claro: não, nós somos homens como vós. Nós apenas agimos em nome de Jesus Cristo. Portanto, resumindo, aqui deu-se um dom da cura. Um homem literalmente ficou curado. Quem curou foi o Pedro e o João? Não. Mas a fé do Pedro e do João, a convicção do Pedro e do João de que Jesus agia através deles, permite aquela cura. É Deus que cura, não é? Porque eles invocaram, eles estavam na pessoa de Jesus. Eles deixaram-se, digamos, levar como se fosse Jesus ali no meio deles, não é? E disseram aquilo com uma convicção tal que Jesus pôde agir através deles. Então, este dom da cura, como tantos outros dons, são exatamente exercícios que se fazem não porque a pessoa tenha mais méritos do que os outros, tenha mais capacidade, nada disso, mas porque a pessoa deixa que Deus possa agir através de si. Para percebermos melhor um bocadinho, vamos dar aqui um salto, depois havemos de falar um dia dos sacramentos, mas agora, para percebermos uma coisa. O sacerdote, quando preside a Eucaristia, o que é que faz? Está na pessoa de Cristo, e por isso é que se reveste com a túnica, ao alvo, né? O símbolo, a estola e a casula, para se estar, digamos, mais visível perante a comunidade, que está em nome de Jesus Cristo. Mas ao pronunciar as palavras da consagração e o gesto da imposição de mãos, o que é que acontece naquele momento? Aquele pão, nas hóstias, e aquele vinho com a gotinha de água do cálice, transformam-se em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um milagre. Todas as Eucaristias têm este milagre, não é? Reparem isto. Jesus age através daquele padre, das palavras daquele padre e dos gestos daquele padre. Portanto, não é o padre, porque o padre é um homem como os outros, não é? Mas que está revestido de Cristo para esta missão. Portanto, quando o padre invoca, e chama-se isto a epiclese, e invoca o Espírito Santo, então Jesus está ali a atuar.
Bem como quando o padre diz, eu te batizo, fulano tal, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre está a agir em nome de Jesus. No fundo, Jesus está-se a servir do padre que usa aquelas palavras e aquele gesto de derramar a água sobre a criança. Quando o padre está a atender de confissão, diz, eu te absolvo dos teus pecados. Está em nome de Jesus. Né? É Jesus que está a servir-se daquele homem para, impondo as mãos sobre o penitente, purifique, digamos, limpe todo o pecado daquela pessoa que se confessou bem, que reconheceu com muita humildade o seu pecado, por aí fora. Não é? A própria ordenação sacerdotal é a imposição de mãos do bispo sobre a cabeça do sacerdote para que haja a transformação daquela pessoa. Aquele homem continua a ser um homem como era antes, mas é um homem agora que está na pessoa de Cristo. Não é? Então reparem, o Espírito Santo, quando deixamos que possa agir, faz estas maravilhas. Assim aconteceu na pregação. Não é? A pregação do apóstolo Pedro permitiu claramente que aquela gente se mudasse, se transformasse. E sabemos, pelos relatos dos Atos dos Apóstolos, que muita gente até chorava quando ouvia esta pregação e dizia, o que podemos fazer agora? O que temos que fazer? Não é? E Pedro dizia, cada um de vocês peça o batismo. Permitam-me aqui como que uma pergunta ou então um desafio que vos gostava de sublinhar. Como seria bom que nós hoje, no nosso dia-a-dia, quando lemos a Palavra de Deus, em forma de Lexio Divina, por exemplo, né? Leitura orante da Palavra de Deus, quando participamos na missa, sobretudo ao domingo, como seria bom que a gente se interrogasse perante uma palavra concreta de Deus, que nós nos perguntássemos, e eu, o que tenho de fazer? O que é que eu preciso fazer para ser melhor? Não é? Se calhar, reparem, vimos que há um bocadinho um carisma, é um encanto, não é? Um encanto de Deus. Será que eu me deixo encantar por Deus? Eu gosto muito da expressão dos nossos hermanos, dos nossos irmãos da vizinha Espanha. Já uma vez me encontrei com pessoas espanholas, ou lá, ou cá em Portugal, e a expressão que eles usam muito, com muita frequência, é estou encantado, não é? Estou encantado de te conhecer. Será que nós nos encantamos com Deus? Sentimos gosto por conhecer Deus? Não é? Então reparem, se isso acontecer, então também certamente a palavra de Deus vai nos interrogar. O que é que eu tenho que mudar? Perante esta palavra que eu acabei de escutar agora, o que é que tem que mudar na minha vida? Não é? Os primeiros cristãos, que eram judeus, não é? Ao perguntarem-me o que temos que fazer, era um sinal de que aquela palavra mexia com eles. Não é? Eu nunca esquecerei um texto que nós escutámos no ano C do livro de Esdras, em que diz que houve uma grande assembleia, não é? E se lia a palavra de Deus durante uma manhã inteira, ou um domingo, até porque o povo tinha vindo do exílio, já há muito tempo não tinha acesso à palavra de Deus. Então estavam a ouvir a palavra, depois havia catequistas no meio da multidão para ir comentando em pequenos grupos, e diz que aquela gente que no fim da manhã choravam. Choravam porquê? Porque já tinham saudades de ouvir a palavra de Deus, já tinham necessidade de perceber aquela palavra, então choravam de alegria. Até o próprio sacerdote disse, não choreis, hoje é domingo, ide para casa fazer um almoço melhorado. Ou seja, é importante que a palavra de Deus mexa connosco, não é? Nós, como sabeis, todos os anos, por vontade do Papa Francisco, no terceiro domingo do tempo comum, portanto será sempre no mês de janeiro, celebramos o domingo da palavra. Como seria importante também que ainda este ano dessemos esse espaço também à palavra de Deus. Mas sobretudo perceber que esta palavra transforma. Não é? Assim como a pregação de Pedro transformou muitos corações e fez com que muitos judeus passassem a ser cristãos, a Igreja começou de forma quase repentina, não é? Com grupos enormes de pessoas que se deixaram encantar pela palavra, deixaram que o Espírito Santo entrasse neles, deixaram que houvesse uma transformação. É isso que também é importante a ver connosco. Então vamos pedir ao Senhor que nós que somos crentes, homens e mulheres, que vamos à Eucaristia todos os dias, ou até mesmo, se não for todos os dias, aos domingos, seguramente não faltamos, pessoas que rezamos diariamente, não será ainda preciso mais? Não será preciso deixar que eu me deixe encantar pela palavra, que eu me deixe tocar por esta força de Deus
e que Ele me pergunta mesmo o que é que eu tenho de fazer para mudar, o que é que tenho de transformar na minha vida, o que é que tenho de corrigir, não é? Então o Espírito Santo vai queimar o que está a mais e vai ser esta água viva que me vai jorrar vida nova em cada um de nós. Essa graça deve acontecer em cada um se nós nos deixarmos moldar por Deus. Deus não é um ser longínquo que está apenas a ver se eu faço bem ou se eu faço mal. Não. Deus é um Pai que me ama e que me dá o livre acesso para eu poder agir sempre com a sua força, com o seu amor, para me deixar transformar. É isso que eu peço para mim e para vós, para que sejamos esta igreja viva. Esta igreja onde a água viva acontece e irradia, irradica e rega também os nossos corpos, as nossas vidas, para que sejam apenas e sempre a vontade do Senhor. Então, para podermos fazer sempre a vontade de Deus, para podermos permitir que a palavra nos transforme, que o Espírito Santo nos renove, vamos pedir a sua bênção, para depois, então, durante a semana, durante a nossa vida, darmos esse espaço que o Espírito Santo merece na vida de cada um de nós. Então eu invoco para Deus, de Deus, para todos vós, essa bênção, para que continueis a reler em casa o Catecismo da Igreja Católica, a aprofundar a vossa fé, para podermos também dar razões alegres, felizes, do porquê de sermos cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.